Olá, alunos. Eu sou o professor Paulo Henrique. Nessa videoaula, iremos fazer um resumo do conteúdo que foi apresentado na disciplina de Eletrônica Digital. Nós iniciamos os nossos estudos falando sobre conversões de base. Então, vamos para as primeiras questões que foram abordadas. Nós sabemos que os computadores são formados por circuitos digitais. E as informações e os dados são codificados em zeros e 1, ou seja, essa é a linguagem que a máquina entende. Para isso, nós precisamos converter decimal para binário, ou seja, o decimal são os números que a gente entende. O binário é o número que o computador vai entender. Então, no decimal, nós temos de 0 até o número 9, e no binário, são 2 bits, nós temos o 0 e o 1. Então, como que nós fazemos para converter? Tá? Então, a conversão de decimal para binário, a gente deve efetuar divisões sucessivas por 2 até se obter o quociente 1. Agrupar o último quociente e todos os restos da divisão encontrados por ordem inversa. Então, vamos para um exemplo. Vamos pegar aqui o número 21. Então, 21 dividido por 2 dá 0 e sobra 1. 10 dividido por 2 dá 5 e sobra 0. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Para que eu tenha o número binário, é só eu escrever ele em ordem inversa, ou seja, de baixo para cima. Então, em 21, em decimal, eu vou ter que é 1, 0, 1, 0, 1 em binário, ou seja, na base 2. Vamos para mais um exemplo. Vamos pegar o número 20. 20 dividido por 2, 10, sobra-se 0. 10 por 2 dá 5, sobra-se 0. 5 por 2 dá 2, sobra 1. 2 por 2 dá 1 e sobra 0. Nós temos que 20 na base 10 é igual a 1, 0, 1, 0, 0. Pessoal, vale como dica aqui, talvez para alguns alunos podem facilitar, observem bem, quando eu tenho um número par, que eu divido por 2, o resto sempre vai ser 0. Quando eu tenho um número ímpar e divido por 2, o resto sempre vai ser 1. Tá? Então, uma regrinha aqui. Então, pode facilitar para vocês. Tá? Então, vamos ao contrário agora, a conversão de binário para decimal. Começando a ler o número da direita para a esquerda, o primeiro dígito apresenta a potência de base 2 e expoente 0. O segundo dígito, a potência de base 2 e expoente 1. O terceiro, de base 2 expoente 2, e assim sucessivamente. Após isso, que a gente fazer a multiplicação aqui da elevação, é só somar os dígitos. Então, vamos aqui para um exemplo. Então, tem 1, 0, 0, 1. Eu vou ter 1, primeiro aqui, o 2 elevado a 0. O segundo, 2 elevado a 1. O terceiro, elevado a 2, e o último aqui elevado a 3. Assim eu tenho 2 elevado a terceira vezes 1, 2 elevado a segunda vezes 0, 2 elevado a primeira vezes 0, 2 elevado a 0 vezes 1. Então eu tenho 8, mais 0, mais 0, mais 1, que é 9. Ou seja, 1, 0, 0, 1 na base 2 é igual a 9 na base 10. Então vamos aqui para mais um exemplo. Então eu vou começar aqui da direita para a esquerda. Tá? Então está aqui o 0 vezes 2 elevado a 0, vezes 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 2, elevado a 3, elevado a quarta. Fazendo as contas aqui, eu tenho 16, mais 0, mais 4, mais 0, mais 0. Então, sei que 1, 0, 1, 0, 0 na base 2, ou seja, um binário é igual a 20 na base 10. Então, o que nós podemos aqui também fazer, gente, é montar uma espécie de tabela, começando no 1 e multiplicando por 2, e assim teremos os próximos termos. Então, nós vamos aqui da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Então, eu tenho 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, e assim sucessivamente. E aí é só escrever o número aqui também de trás para frente. Este 0 ocupa o primeiro, este 0 ocupa o segundo, o 1, o 0 e o 1. E depois é só somar onde tiver o número 1. Então eu tenho 16 mais 4, 20. Então eu tenho que 1, 0, 1, 0, 0 na base 2 é igual a 20 na base 10. Eu particularmente acho esse método mais fácil, porque é só eu decorar aqui como que é montada a minha tabela, colocar os números aqui escrevendo de trás para frente, vamos falar assim, e depois somar onde for o número 1.
mais fácil. Vamos aqui para mais um exemplo. Ó. Eu vou escrever meu número aqui, ó, de trás para frente. Né? Eu montei minha tabelinha, começando pelo 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e multiplicando. E assim, quantas vezes eu for preciso, ela vai crescendo aqui para o meu lado esquerdo. E eu escrevo o número aqui também de trás para frente. Ó, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Então eu somo agora onde estiver o número 1. Ó. 128 mais 32 mais 2. Então tem que é 162. Então tem que esse número que está na base 2 é o 162 na base 10, tá? E desculpe que esse 20 aqui está errado, viu, pessoal? Então aqui eu tenho que 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 na base 2 é 162 na base 10, ó. Nós temos aqui, tá? E então agora vamos para um próximo exemplo aqui que é o sistema octal. Então nesse sistema base é 8 e os dígitos são de 0 até 7. Há uma relação especial entre o sistema octal e o sistema binário que reside no que o fato que o sistema octal ele precisa de 3 dígitos binários. Né? Então é representado aqui pelo 2 a terceira. Essa relação permite efetuar conversões entre sistemas de uma forma mais rápida, ou seja, de quase imediata. Ele precisa fazer menos conta. Para converter é a mesma questão, gente. Então, ó, 90 que está na base 10, vamos passar ele para o octal. 90 por 8, tá? Dá 11, sobra 2. 11 por 8 dá 1, sobra 3. Né? E aqui, 8, sobra 0 aqui. Então, eu tenho que, tá? O 90 na base 10 é igual a 132 na base 8. É só eu ir de baixo para cima aqui também, assim como era lá no binário. Né? Vamos para mais um exemplo aqui que é o 128. Ó. Então, eu tenho 128 por 8, 16, 0. Por 8, 2, 0. Tá? Por 8 dá 0, sobra o 2 aqui mesmo. Então, eu tenho que o 128 na base 10 é igual a 200 na base 8. Né? É uma conversão análoga ao que a gente faz para o binário. Tá? Então, é o mesmo processo que só que lá no binário dividir por 2, aqui a gente divide por 8. Tá? E agora para converter para decimal, é a mesma questão, gente. Vamos pegar os nossos números aqui, né? Escrever de trás para frente, ou seja, aqui vai ser minha posição 0, aqui a posição 1, aqui a posição 2 e assim sucessivamente. Tá? Então eu tenho aqui ó, que o 3, 4, 5 é 3 elevado, 3 vezes 8 elevado a 2, 4 vezes 8 elevado a 1, 5 vezes 8 elevado a 0. Assim eu tenho que é 192 mais 32 mais 5, ou seja, 229. Então, o 345 na base 8 é o 229 na base 10. Vamos para mais um exemplo aqui, o 477. Mesmo processo, tá? Posição 0, posição 1, posição 2. Então, eu faço aqui que 4 vezes 2 elevado 4 vezes 8 elevado a 2, 7 vezes 8 elevado a 1, 7 vezes 8 elevado a 0, tem 256 mais 56 mais 7, ou seja, 477 na base 8 é 319 na base 10. Tá? Vamos para mais um sistema de numeração, que é o hexadecimal. Né? Esse sistema tem por base 16, consequentemente possui 16 dígitos. Eles vão de 0 a 9, né? E depois das letras A, B, C, D, E F. Por que eu não coloco 10 e o 11 aqui? Porque os dígitos não podem se repetir. Então, se eu colocar 10 aqui, vai ser o 1 e o 0. Então, não vai funcionar. Por isso, a letra A. O 11, né? Seria o 1, ele já está aqui. Então, por isso, vai de 0 a 9 e as letras de A a F. Né? O dígito A representa aqui a quantidade 10 e o B 11 e assim tudo sucessivamente. Tá? Vale ressaltar aqui que o sistema hexadecimal ele trabalha com 4 bits binários. Então vamos converter aqui o número 1000, que está em base 10, né, em decimal, para hexadecimal. Então tenho 1000 por 16, 62 sobra 8, por 16 dá 3, sobra 14, e aqui dá 0, sobra 3. Né? Então eu tenho aqui ó, o 3, o 14. Pô, o 14 a gente sabe que é uma letra, no caso aqui é a letra E e o 8. Né? Então 1000 na base 10 é igual a 3 e 8 na base 16. Vamos para mais um exemplo aqui, o 120. Né? 120 por 16 dá 7, sobra 8. Por 16 dá 0, sobra 7. Então, o 120 na base 10 é igual a 78. Né? Ou seja, de baixo para cima, assim como foi lá no sistema binário e no sistema octal. Tá? Para fazer a conversão de hexadecimal para decimal é o mesmo processo que a gente fez. Tá? Então, posição 0, posição 1. Então,
nós temos aqui a letra D. Qual é o valor da letra D? É o 13. Então, 13 vezes 16, 16 do decimal, 8 se fosse octal e 2 se fosse binário, né? Então, eu tenho que é 32 mais 13, ou seja, 2D que está na base 16 é igual a 45 que está na base 10. Vamos para mais um exemplo aqui, 1C3. Então, 1, né, vezes 16 eu tenho a posição 0, 1, 2. Depois, o C vale 12. 12 vezes 16 elevado a primeira e 3 vezes 16 elevado a 0. Eu tenho que é 256 mais 192 mais 3, que é 451. Assim, 1C3 na base 16 é igual a 451 na base 10. Gente, e para fazer o processo inverso aqui, tá? Então, para realizar uma conversão aqui de octal e binário, então para realizar a conversão basta converter cada dígito octal, né, no seu correspondente binário e, portanto, devemos utilizar 3 bits e, quando necessário, completar com 0 à esquerda. Então, nós temos aqui o número 77, precisamos converter em binário, iremos separá-los, tá? O primeiro 7 e o segundo 7, tá? 7 convertido para binário é 111. O 7 é 111, depois é só juntar. Então, eu tenho que 77 na base 8 é igual a 111, 111 na base 2, né? Vamos para mais um exemplo aqui, converter 1, 2, 3 que está na base 8 em binário. Então, vou converter o 1, ele é 1 mesmo, o 2 é 1, 0 e o 3 é 1, 1. Poxa, mas no octal nós trabalhamos com 3 bits, então completa-se com 0 à esquerda. Ó. Aqui completou-se com 1, aqui completou-se com 1 e aqui se fez necessários 2 zeros, né? Transcrevendo aqui, esses 2 zeros aqui, a gente fala assim que 0 à esquerda não vale nada, só nesse primeiro termo. Tá? Então, eu terei que o meu correspondente binário é 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Então, 1, 2, 3 na base 8. A hora que eu agrupo é 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Tá? Então, a conversão de hexa ela é análoga ao sistema de conversão de octal para binário, que é esse exemplo que nós vimos anteriormente aqui. Só que dessa vez nós precisamos de 4 bits, tá? Lá no octal. A gente completou aqui com 3 zeros, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Nós fizemos um agrupamento aqui de 3 bits, completamos com 1 zero, né, para dar. No hexadecimal faz-se com 4 bits, né? Então, só para vocês verem, ó, A, B3, então tem que A vale 10, ou seja, 10, 10, o B 11, 10, 11, e o 3, ó, que é 1, 1. Como precisamos de 4 bits, vamos complementar com 0 à esquerda, então, ó, o A 10, 10, o B 10, 11 e o C, ó, se fez necessário completar com 2 zeros, porque eu preciso que ele integre os 4 bits. Então, aí eu vou ter o meu correspondente binário. Vamos para mais um exemplo aqui, o F8DD, então converti o F, que é 15, está aqui, né? O 8 está aqui e o D, né, que equivale a 13, está aqui. Então, tem que F8DD é 1111, 1000, 1101, 1101. Só agrupar, eu vou ter o meu correspondente em binário. Tá? Então, só fazendo uma revisão. Quando eu for converter de octal para binário, eu vou trabalhar com 3 bits, completando-se com 0 à esquerda quando se fizer necessário. Quando eu for trabalhar com hexadecimal, eu também vou completar, eu vou trabalhar com 4 bits, tá? Completando-se com 0 à esquerda quando se fizer necessário. Então, octal 3 bits, hexadecimal 4 bits, né? Vamos aqui para um exemplo agora de converter binário em hexadecimal. Olha só, eu vou fazer o agrupamento em 4 bits, então eu vou começar de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Então, eu vou ter 0, 1, 1, 1, ou seja, 4, né? Fiz minha separação e depois aqui eu vou pegar mais 4 aqui, se você quisesse, poderia completar com 0, mas não tem a necessidade aqui, porque é o último 0 à esquerda aqui, ele não tem valor nenhum. Então tem que aqui vale 4 e aqui vale, né, E, né, que seria o meu número 14, tá? Então 100 e aqui, então tem que esse binário é igual a esse em hexadecimal. Tá, vamos aqui para mais um exemplo. Vou pegar meu agrupamento aqui de trás para frente. Então, o primeiro agrupamento, o segundo agrupamento, né? E sobra aqui, então, a esquerda aqui não se faz necessário. Então, eu tenho que esse número em binário é igual a 31B, né? Na base 16, tá?
Entramos agora, gente, nas funções e portas lógicas, né? Então, a lógica é a base da eletrônica digital e da informática. Ela surgiu na Grécia Antiga com as contribuições de três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Porém, foi George Boole, um matemático inglês, que desenvolveu a álgebra de Boole, que é a que a gente vai ver a seguir. Então, normalmente a variável booleana ela pode assumir dois valores, tipo uma lâmpada acesa 1, apagada 0, uma chave fechada 1, aberta 0, falso e verdadeiro, onde o verdadeiro for 1. Né? E isso a gente usa em expressão lógica, tabela verdade e símbolos, que é a representação que nós veremos aqui agora para frente. Tá? Então, as portas lógicas. A facilidade do processamento de números binários decorre da existência de apenas dois dígitos, ou seja, o 0 e 1, que pode ser representado por dois níveis, como por exemplo aqui de tensão. Por exemplo, 0 é 0 volt e o 1, 5 volts. Tá? Os símbolos representam um bloco lógico com uma ou mais entradas lógicas, A, B, C, D, ou seja, N lógicas e porém uma única saída, S, Y, enfim, a que a gente quiser. As entradas e saídas lógicas só assumem valores correspondentes aos níveis lógicos 0 e 1. Né? Um bloco lógico executa uma determinada função lógica para a qual foi projetado. Essa função determina os valores que as saídas assumem para cada combinação dos valores de entrada. Tá? Tais relações são muitas vezes exibidas na forma de tabela verdade. Então aqui a minha primeira questão é a porta lógica AND. Tá? Não vou adentrar aqui na tabela verdade aqui agora, mas minha porta AND, o símbolo, né, é este e é caracterizado por A vezes B. Né? Então guardem esse símbolo, que é a porta AND, ou seja, a porta e o símbolo de multiplicação, A vezes B. A próxima aqui é uma porta NAND, ou seja, uma porta AND negada. Tá? Guardem o símbolo aqui, pessoal. O símbolo de negação é a bolinha aqui na frente e ela é A vezes B negado com tracinho em cima ou vamos falar com tracinho em cima aqui ou a. O próximo é a porta lógica OR ou a porta OR. Guardem o símbolo e ele é caracterizado por ser A mais B. Lembrando que aqui pode ser C mais D, E mais F, enfim, as variáveis que eu quiser aqui. Então guardem o símbolo, tá, da porta OR. Essa é a porta OR negada, ou seja, a porta NOR. Está aqui o símbolo da negação caracterizado pelo símbolo de mais, né? Então A mais B negado. Essa é a porta NOT. Ela é uma porta de negação quando a gente vai negar somente um valor, né? No anterior aqui a gente negava as duas, a A e a B, e aqui só a A ou só a B. Essa aqui é uma porta exclusive OR. Guardem o símbolo, tá? Ela já está com a negação aqui. Tá? Então ela tem esse símbolo aqui, ó, do mais dentro do círculo, né, negado. E aqui a porta exclusive OR não negada. Tá vendo? O símbolo aqui, né, desse mais dentro da bolinha. E essa é o desenho. Tá? Então guardem os nomes da porta, tá? Para que vocês saibam identificá-los corretamente nos circuitos a seguir. Então aqui um exemplo de um CI, ou seja, de um circuito integrado. Esse circuito possui 4 portas lógicas NANDs internas, então está aqui meus pinos de entrada seriam, e o que está aqui dentro, então eu vou ter uma saída aqui, né? Então aqui teria uma saída, outra e outra, ou seja, para um circuitinho que executa alguma determinada função. Tá? Então um circuito digital é regido pela álgebra de Boole, e com as portas lógicas existentes é possível implementar qualquer função da álgebra booleana. Conjuntamente com esse modelo, temos as funções lógicas que vão dar formas estruturadas às expressões geradas pela álgebra de Boole. A tabela nada mais é do que um mecanismo que vamos utilizar para calcular todos os valores possíveis de uma determinada proposição lógica. São essas tabelas que representam todas as possíveis combinações de variáveis de entrada e o respectivo valor de saída. Né? Então vamos aqui montar uma tabela verdade a partir de uma expressão booleana. Neste caso, monta-se a tabela verdade com todas as combinações possíveis e a equivalência de y com o valor das variáveis é atribuído 1, ou seja, meu y é a saída. As demais linhas da tabela é atribuído o valor 0. Então vamos pegar aqui uma expressão lógica, lembrando que isso daqui também é o símbolo de negação, então tem aqui y igual a negado, vezes b vezes c negado, mais ab negado, c negado, mais ab negado, c, mais ab
C negado. Lembrando que existe aqui a equivalência com o valor negado ser 0 e o não negado ser 1. Então vamos procurar essa primeira linha aqui, ó. A negado, B normal, C negado, então tem que é 0, 1, 0. Então 0, 1, 0 está aqui. Eu vou colocar aqui na minha função, ou seja, no meu y, ou na minha saída, o valor 1. O próximo é 0, 1, 0, 0. Então 1, 0, 0 está aqui. Então também atribuo 1 aqui. Depois 1, 0, 1, 1, 0, 1 está aqui. Então essa tabela verdade, então essa expressão, tá, é originária dessa tabela verdade, tá? Vamos aqui para mais um exemplo. Então tem A negado BC, AB negado C, ABC. Então tem 0, ou seja, a negação equivale a 0, a não negação é 1. Então 0, 1, 1, 0, 1, 1 está aqui. Então minha saída vai ser 1, 0, 1, perdão, 1, 0, 1, 0, 1. Então 1, 0, 1 está aqui. E depois 1, 1, 1 está aqui, tá? Os restantes colunas nós colocamos 0, né? Então vamos fazer o processo inverso agora. Então, da tabela verdade a partir da expressão booleana. Então, é possível obter a expressão booleana por meio da tabela verdade. Para isso, vamos considerar as tabelas verdade a seguir. Então, pessoal, eu tenho aqui minha tabela verdade com as saídas, tá? Essas saídas aqui representam algo que eu queria. Então, vamos escrever aqui a expressão minha a partir dessa tabela verdade. Então eu tenho 0, 0, 1, ou seja, A negado, B negado, C. Então tá aqui. Mas, vamos olhar minha próxima 1 aqui, ó. A negado, então, A negado, B, C. Tá aqui. Meu próximo 1. A, B, C negado. Está aqui, né? Vamos para mais um exemplo. Vou olhar meu primeiro 1, eu tenho A negado, B, C negado. Lembrando que a negação, porque está 0, mais A, B negado, C negado, mais A, B negado, C, e mais A, B, C. Assim, eu fiz a solução, ou seja, eu extraí a minha expressão a partir de uma tabela verdade que foi montada de acordo com um interesse específico, né? Então, as expressões booleanas a partir de portas lógicas, ou seja, todo circuito lógico executa uma função booleana, por mais simples ou complexo que seja, ele é composto de ligação de portas lógicas. Então, vamos para um exemplo aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês guardarem os símbolos da porta e o que elas fazem? Então, eu tenho aqui uma porta AND, eu tenho uma porta OR e eu tenho uma porta NOT, tá? Então, eu tenho aqui uma porta AND, uma porta OR e uma porta NOT. Eu tenho as entradas X e Y e a saída Z, né? Então eu tenho aqui, ó, a porta AND é caracterizada pelo símbolo de vezes. Então eu tenho X vezes Y. Então meu Z, vamos começar aqui, é igual a X vezes Y, está aqui. Mais, por que o mais? Ó, ela está ligando essa primeira parte e essa daqui, mais um valor de y negado. Está aqui então. Então tem que xy mais y negado. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Então tem uma porta AND, outra porta AND e uma porta OR. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho A, B. Nessa daqui eu tenho AC ou CA, né? Da mesma coisa. E o que liga essas duas portas? É uma porta OR, que está aqui meu símbolo de mais. Então eu tenho AB mais CA ou AC, tá? Então vamos para mais um exemplo aqui, ó. Tem uma negação e uma porta OR. Então, ó, eu tenho que o B negado mais, está aqui minha porta, o valor de C, né? E o que está multiplicando ela, ó? Está multiplicando por A. Por que isso aqui está entre parênteses, gente? Olha só para vocês verem. Se eu não coloco parênteses aqui, ficaria AB negado mais C. E aqui eu não tive isso. Então eu tive que a primeira parte era B negado mais C. Então eu fechei ela. Vezes A.
Então isso aqui sempre decorre de quando eu tenho uma multiplicação, provavelmente aqui no fim. Porque se a gente for olhar matematicamente, primeiro se calcula as multiplicações, né? Então isso é um circuito diferente. Olha só, A vezes B negado mais C é diferente de A que multiplica B negado mais C, né? Olha só, vamos para um exemplo aqui um pouquinho mais complexo, né? Então, olha só, eu tenho meu A negado e o C negado, está aqui, A negado, C negado, mas eu estou numa porta NAND. Olha, então tem a negação da negação, né? Esse resultado dessa porta, ó, ele está numa outra porta AND com uma ligação de A e com uma ligação de B negado. Olha aqui, ó. Se eu chegar aqui, está aqui meu B negado, ó, que vem pegar aqui. Então eu tenho que meu A vezes, né, B negado vezes o valor da primeira saída aqui, desse primeiro bloquinho meu, vamos falar assim. Então eu tenho A, B negado, que multiplica A negado, C negado e ainda negado, tá? Juntamente com isso, ó, eu tenho uma porta OR, então está aqui a porta OR, que vai ser esse maisinho aqui. Então a primeira parte está aqui no final. Essa porta OR, vamos voltar aqui, ela está numa porta AND dos valores de A, C e B, né? Então eu tenho ABC. Então aqui, ó, por isso eu coloquei o parênteses nessa questão aqui, ó. Aqui esse parênteses se deve porque essa porta AND está sendo, né, multiplicando o primeiro bloco aqui, tá? Então aqui eu tenho um outro exemplo, gente, olha só. Estou analisando aqui a primeira parte, eu tenho uma porta AND de C e D, tá? Então C vezes D. Essa porta AND eu tenho uma outra porta aqui, só com uma porta NAND, ó, que está negando. Isso aqui também é um símbolo de negação com C. Então eu tenho, ó, CD, que é a minha primeira parte, está sendo multiplicado por C negado, e esse negado aqui está aqui em cima. Então essa primeira negação é aqui do meu C, e essa negação aqui, ó, é de todo o conjunto, né? Ela está posterior à porta. Quando ela está posterior, ela nega tudo que está para trás. Quando ela está anterior aqui, ela nega somente o valor daquela entrada, né? Vamos analisar aqui uma outra parte. Eu tenho o A mais uma porta OR, o B negado, ó, a negação está antes, então vou negar só aquela entrada. Ela está indo para uma outra negação, olha só, numa porta OR. Então tem que A mais B está aqui. Eu tenho que esse resultado aqui, ó, vai ser negado, ou seja, então eu passei esse tracinho aqui. E aqui ainda eu tenho uma outra negação, então eu vou ter outra negação aqui em cima com A. Então, ó, A mais B está aqui, negado, né? Depois eu tenho essa negação aqui, dessa saída, então eu neguei ele aqui, e uma outra negação aqui, então eu neguei, tá? Juntando tudo isso está uma porta OR e com B. Então eu tenho a minha primeira parte, que é C vezes D vezes C negado, negado, tudo negado, mais o B, que é essa parte, mais AB negado, 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 mais A, né, que é a minha segunda parte do bloco aqui. Então vamos para a parte agora de simplificação de equações, tá? As simplificações de expressões implicam basicamente as simplificações de circuito, usada para economizar componentes, tornar o circuito mais rápido, mais simples de fabricar e de manter, além de diminuir o seu tamanho. São possíveis dois métodos para realizar a simplificação de expressões, ou seja, o postulado da álgebra de Boole e o mapa de Wiener-Carnot. Nos nossos estudos, focaremos no mapa de Wiener-Carnot, tá? Então, aqui um exemplo de um mapa com duas variáveis, ou seja, A negado B e B negado normal. Nós vamos montar essa espécie de tabela. Aqui um de três variáveis, onde A e B ficam em cima e o C, né, vamos falar assim, nas colunas aqui, e o C nas linhas, tá? Um exemplo de quatro variáveis, onde A, B vai ser representado pelas colunas e o C pelas respectivas linhas, né? E a gente tem que lembrar que existe uma equivalência, ou seja, a negação equivale a zero, a não negação equivale a 1. Então, um mapa de quatro variáveis, que eu tinha aqui voltando anteriormente, ó, A negado, B negado, A negado, B, AB negado, eu vou ter, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Seria a mesma coisa. A negado, B negado, A negado, B, AB, A, B negado. Aqui, C negado, D negado, C negado, D, CD,
C, D negado, ou seja, existe essa equivalência entre o zero e a negação, e o 1 e a não negação. Então vamos para questões de agrupamentos aqui. Para um mapa de Carnot, ele lembrando sempre que é potência de 2, então ele pode ter agrupamento de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 elementos, e assim sucessivamente, dependendo do tamanho do mapa que a gente estiver usando, né? Então aqui, ó, quando todo mapa tiver com 1, né, eu vou levar em consideração fazer um agrupamento só, né? Aqui a questão, ó, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, vou agrupar porque é múltiplo de 2, aqui um agrupamento também múltiplo de 2, e quando eu tenho as extremidades que eu também posso agrupar, seja extremidades aqui nas linhas, ou seja, aqui em cima e aqui embaixo, né? Ou as laterais também aqui nas colunas, tá? Então vamos para um exemplo aqui. Eu tenho a seguinte tabela verdade, né? Então vamos para esse primeiro exemplo aqui, gente, ó. Então vou olhar aqui meu 1, ele está A negado, B, C negado, então A negado, B normal, C negado, então está aqui, vou colocar meu 1 aqui, ó, né, na adjacência aqui, vamos olhar essa adjacência. Depois eu tenho A normal, B negado, C, então vamos procurar aqui onde está o A normal, B negado, C, então é este 1 aqui. Depois o próximo é A normal, B negado, C, então A normal, B negado, C, ou seja, é este 1. E depois eu tenho ABC, então ABC, então está aqui, tá? Então, gente, analisando aqui, vemos que é possível fazer 3 agrupamentos, ou seja, esse 1 ele não tem nenhum vizinho, né? Este 1 aqui, ó, ele tem um vizinho e é múltiplo de 2, né? Então tem aqui. E esse 1 ele também tem um vizinho, né, que também é múltiplo de 2. Não tem problema se o 1 já foi agrupado alguma vez, ele pode ser agrupado novamente. Então vamos analisar aqui os agrupamentos. Então analisando o agrupamento verde aqui, ele não tem nenhum outro, né? Então eu vou ter que A negado, B, C negado, está aqui. O próximo é o em azul, então nós temos aqui A normal e o B, e vamos olhar o C. O C aqui estava negado e aqui não estava, então ele sofreu uma alteração de valor que valia 0, que valia 1, então ele não entra na minha equação, então seria só A, B negado, está aqui. E o próximo elemento seria o agrupamento em vermelho. Tá, então vamos analisar o A, aqui ele está normal e aqui normal, então ele entra, está aqui. O B estava normal e aqui está negado, então ele sofreu uma variação de valor, aqui valia 1, aqui 0, então ele não vai entrar na minha equação. E o C, ele permaneceu-se normal, está aqui. Então observamos bem aqui, ó, a equação não simplificada que eu tinha, que eu extraí da minha tabela, e aqui a equação simplificada, o quanto ela ficou menor, né? Então vamos aqui para mais um exemplo, né? Então tem aqui uma equação simplificada e montagem respectivo mapa de Carnot. Então a primeira questão aqui, ó, vamos analisar aqui. Eu tenho o AB em cima e o C normal. Eu vou começar pelo agrupamento maior aqui, que é o de 4 elementos. Então eu tenho o A valendo 0 e valendo 1. Então ele não vai entrar na minha equação. O 1 valia 1, né, que seria o B, valia 1, e aqui vale 1. Então ele entra. Então coloquei ele aqui. E o C, ó, ele valia 0 e valia 1, então ele sofreu uma alteração de valor, então ele não entra na minha equação. Então esse agrupamento de 4 aqui dá simplesmente B. Mas, vamos olhar aqui o próximo, né? O A valia 0 e aqui 0, então ele vai entrar. O B valia 0 e valia 1, então ele não vai entrar. E aqui o C valia 0, então eu tenho A negado, né, porque ele está com valor 0, e o C também. E aqui, ó, minha última parte do elemento. E esse agrupamento aqui, ó, então eu tinha o A valendo 1 e 1, então ele permanece. O B valia 1 e 0, ele sofreu uma alteração de valor. E o C aqui valia 1, então ele entra aqui AC sem ser negado, porque ele vale 1, né? Vamos aqui para um próximo elemento. Então tem aqui uma tabela verdade, uma equação com o respectivo mapa de Carnot. Vamos começar aqui para o nosso agrupamento maior. Então eu tenho o A valendo 0 e aqui 1, não entra. O B vale 1 e 1, então ele entra, está aqui. E o C valia 0 e 1, então ele sofreu uma alteração de valor, ele não entra. Ficou só o B. Mas A vale 1 e 1, ok? Então ele entra. O B vale 1 e 0, então ele não entra. E o C permaneceu valendo 0, então AC negado, porque ele valia 0.
Vamos aqui para mais um exemplo, né? Então eu tenho um mapa de Carnot. Aqui ele foi montado lá a partir da nossa tabela verdade. Foram feitos agrupamentos aqui no caso, ó, pessoal, um agrupamento de extremidade, né? Porque aqui eu tenho 4 e aqui 4, então é um agrupamento de 8. Então vamos lá, então vamos começar aqui. Vamos começar pelo agrupamento em azul aqui, tá? Então eu tenho o A valendo 1 em 1, né? Então ele vai entrar. O B valendo 1 e 0, então ele já sofre uma alteração de valor. Vamos olhar aqui nas colunas, ó. O C valia 0, 0 e 1, mudou de valor, então ele não vai entrar. E o D valia 0, 1, ó, já mudou de valor. Então esse agrupamento aqui eu vou ter somente o A, né, não negado está aqui. Vamos agora para o agrupamento verde. Então eu tinha o A valendo 0, 1, mudou de valor. O B 1 e 1, então ele vai entrar, está aqui. O C valia 0 e 0, então ele vai entrar aqui negado. E o D valia 0 e 1, então ele não entra. E vamos agora para o agrupamento em laranja aqui. Então eu tenho 0, o A valendo 0, 0, 1, sofreu alteração de valor, então ele não entra. O B estava valendo 0, 1, olha, já sofreu alteração de valor, então também não vai entrar. O C, ele valia 0 e valia 1, então ele também não entra. E o D valia 0 e aqui valia 0, então ele entra negado, porque ele vale 0. Vamos para mais um exemplo aqui agora. Então vou aqui primeiro para o meu agrupamento em laranja. Então eu tinha o A valendo 1 e 1, então ele vai entrar. O B valia 1 e 0, sofreu alteração de valor. O C aqui ele valia 0, que valia 1, então ele não vai entrar. E o D valia 0, 0, então eu vou ter A normal, D negado, está aqui, né? O próximo elemento em verde aqui eu tenho A valendo 0, que valia no 1, sofreu alteração de valor, né? O B aqui valia 1 e aqui também valia 1, então ele vai entrar normal. E o CD, né, então seria 0, 1, então seria B normal, C negado, D. Então está aqui. O agrupamento em roxo agora eu tenho A valendo 0 e 0, então ele entra. O B 0 e 1 sofreu alteração de valor, então não entra. Então eu vou ter A negado, CD. A negado, CD. Vamos para o azul aqui agora. O A valia 0, que valia 1, mudou de valor. Aqui o B valia 1 e 1, então ele entra. E aqui o C valia 1 e o D 0. Então eu teria B, CD negado, está aqui. Tá? Vamos aqui ver agora algumas noções básicas sobre componentes eletrônicos. Tá? Então esse aqui é um exemplo de onde encontramos todos os componentes eletrônicos, né? Esse é um exemplo de uma placa-mãe. E os componentes que a gente vai ver a seguir, eles estão aqui dentro dessa placa-mãe, por exemplo. Então esse aqui é um resistor fixo, né? Que é a sua função é limitar o fluxo de controle de um circuito, né? Ou seja, dificultar a passagem de corrente elétrica. Aqui eu tenho resistores variáveis, né? Que esses resistores podem ter sua resistência alterada e por isso são usados em um ajuste de controle. Então eu tenho aqui um exemplo, né, de controle, por exemplo. Aqui tem outro controle, né, aqui tem outro controle. Isso aqui é um LDR, que é um resistor cuja resistência depende da intensidade de luz que incide sobre ele. Tem uns capacitores eletrônicos, né, que ele tem inúmeras finalidades, normalmente são utilizados como reservatórios de carga. O próximo aqui é um capacitor de poliéster, que é muito utilizado na montagem eletrônica. Ele geralmente apresenta menor capacidade que os eletrônicos. Esses aqui são os cerâmicos, que geralmente apresentam menor capacidade que o poliéster que os eletrônicos. Esses aqui são indutores, ou seja, são bobinas, né, que são componentes formados por espirais de fio esmaltado, cuja principal característica é a indutância, ou seja, a indutância só aparece quando o indutor é percorrido por uma corrente variável, ou seja, a indutância só existe para uma corrente variável. Esses aqui são transformadores, né, que são componentes formados por duas bobinas, né, em um núcleo, ou em forma comum. Eles são usados para obter o valor de uma voltagem, né, de uma corrente. Esses aqui são diodos, que são dispositivos que conduzem a corrente num único sentido. São diodos de sinal, são projetados para funcionar em baixa corrente, possuem compulsonamento divino, pode ser de silício, né, ou germânico, e encontramos nos circuitos chaveadores ou retificadores de baixa corrente. Tá? Então, isso aqui são pontes de diodos retificadores, ou seja, trata de conjunto de diodos montados em conjunto, chamado de ponte. Normalmente é composto por 4 diodos, pode diversos
pode ter diversos encapsulamentos com capacidade de trabalhar com ampla faixa de corrente. Isso aqui são diodos Enisos. Esses diodos podem produzir corrente no sentido inverso. Isso aqui são LED, que é um diodo especial, né, que acende, que é usado para circuitos sinalizadores visuais. Isso aqui são transistores, ou seja, de todos os componentes eletrônicos, talvez esse seja o mais importante. O transistor bipolar e o transistor, e simplesmente o transistor, né, nós temos os dois. O transistor pode amplificar sinais, gerar sinais, ou ainda funciona como uma chave eletrônica. Isso são relé, que são dispositivos computadores eletromecânicos. Esses são relés, são dispositivos computadores eletromecânicos. E chegamos ao fim da nossa apresentação, pessoal. Lembrando que esses componentes aqui, o conjunto deles é o que vai formar o meu dispositivo. Tá? Então estou voltando aqui para vocês verem. Ó. Se a gente pegar uma placa-mãe, ela é formada por um conjunto desse de capacitores, relés, né? E sucessivamente. Tá? A junção desses componentes, né? Vamos falar assim, foram projetados por um engenheiro, e a junção desses componentes é que me proporciona que tal equipamento funcione. Tá? Eu termino esse vídeo desejando um abraço a todos. Em caso de alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Não deixe de contar com a ajuda do professor e do tutor. Um abraço e até a próxima aula.